E aí, pessoal, tudo bem? Muito animados hoje? Sim, eu sei que aqui não é escola, né? Mas olha, primeira vez que a gente está se vendo junto, estou vendo os alunos aqui, estou vendo o pessoal participando. Contamos com a pergunta de vocês, ok? Bom, para começar, nada melhor do que a gente falar de dinheiro. Então, vejam, um assunto que a gente vai falar agora, e que alguns de vocês estavam aqui na trilha do Marcelo Kenji, da ADM, a gente tem que pensar um pouquinho que em todo esse repositório da ESG, a gente tem mais ou menos, em termos de investimentos, 31 trilhões de dólares. É muito dinheiro. Todo esse ativo relacionado a essas siglas que a gente vai ter o papel aqui de trazer a funcionalidade delas e a aplicabilidade delas na vida do profissional de impostos é extremamente importante. Ou seja, pensem no seguinte: 31 trilhões é dinheiro que vem da onde? É investimento? É retorno para a sociedade? É fair share value? É o quê? Vamos desmistificar isso. A ideia aqui é a gente fazer um gancho com a palestra do Kenji, que trouxe aqui para vocês toda a sigla determinadamente ressaltando os pontos aonde ela se comunica com o investimento ao acionista e a publicação disso para o público e também a difusão do princípio no conselho da administração das empresas. Então, se essa materialidade não está no dia a dia de vocês, fiquem de olho, porque sim, ela é importante para a vida do profissional de impostos. Para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre essa aplicabilidade. O que esse G de governança, o que a governança tributária traz de impacto na vida do profissional de tax e como, né, ele efetivamente no seu dia a dia engloba, né, esse olho vivo e faro fino na sua dinâmica e na sua rotina. Por isso eu vou pedir a gentileza que o Tiago comente aqui para nós. Bom dia a todos. Bom, falar um pouquinho do ESG, como que o profissional do tax, né, de tax se relaciona com esse ESG. A princípio pode parecer que nós estamos um pouco só ali, né, tangenciando esse assunto. Contudo, se nós pensarmos inicialmente, a função social do tax, ele é arrecadar tributos que isso volta para a sociedade. Então, nesse primeiro momento, já tem também um ponto do social, né? Porque o governance, né, que é toda a parte compliance, esse é o primeiro que a gente associa. Mas no social, isso também se aplica bastante, porque o produto da arrecadação, ele é destinado ao social. E eu acho que um ponto que é muito importante nós termos ciência é de que, a partir do momento em que ESG começa a tomar a agenda de investidores, dos boards, enfim, de todos os tomadores de decisão, tem algo muito importante que o profissional de tax precisa olhar. O planejamento tributário ele não pode ser visto mais exclusivamente com o que ele gera de saving. Por quê? A gente precisa estar atento com todas as letrinhas, como que ela se relaciona. Então, quando nós apresentarmos oportunidades de tax, nós precisamos entender como que isso cascateia dentro das dimensões do ESG. Por quê? Eventualmente, a gente pode trazer algo muito bacana do ponto de vista financeiro para a tax, mas isso respaldar num dano de imagem em algum outro elemento. Então, precisamos estar muito atentos a como que esses desdobramentos de ESG vão começar a ganhar mais força no debate. Porque, do contrário, nós apresentaremos ganhos tributários, mas depois seremos taxados de estar destruindo um determinado local, por exemplo. Eu vou explorar uma mina num determinado lugar, vou me valer do benefício tributário lá, vou destruir aquela região, vou explorar a mão de obra, e aí, com o planejamento tributário, eu levo todo o ganho para uma outra jurisdição. Eu tenho que ter cuidado com isso. Então, essas coisas nós precisamos muito estar atentos para que o tax ele esteja muito correlacionado com o negócio, com o ganho, mas com cuidado em todas essas dimensões também.
Também. Tatiana, deixa eu aproveitar que você está aqui do lado do Thiago e explica para a gente como é que se comunica essa governança tributária em termos de compliance, ou seja, Thiago colocou aqui, gente, um tema muito importante, né? Lá fora, a gente tem diversas associações que olham a publicação, não só das demonstrações financeiras da empresa, mas olham a publicação do quanto essa empresa deixa, né, parte do seu lucro em termos de pagamentos de impostos em cada uma dessas jurisdições. Então, como ele mesmo disse, não dá simplesmente para fazer um planejamento tributário e não pagar imposto. Todo mundo aqui viu nos headlines do jornal o que aconteceu com a Apple, o que aconteceu com a Starbucks, e ninguém quer que isso se repita, porque isso vai, obviamente, no valor da ação. Aí, Tatiana, eu te pergunto o seguinte: como é que isso se comunica no nosso dia a dia do compliance, né? Como é que isso, aonde isso nos afeta? Ou seja, você acha que a gente tem que mudar o viés de uma obrigação acessória? Como é que está, enfim, esse comportamento com a Receita Federal em termos de litigiosidade que nós temos tão grande aqui no Brasil? Tá funcionando, né? Eu gosto muito da introdução do Thiago, porque quando ele coloca do aspecto social junto de governança, é extremamente importante, né? Hoje o Smart Fit está em centenas de cidades no Brasil, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está em municípios muito pequenos, onde esse caráter de arrecadação que o Thiago disse faz diferença total no desenvolvimento do município. Uma academia dentro de um município pode parecer pouca coisa, mas não é pouca coisa de arrecadação de ISS. Faz diferença para aquele município, faz diferença para a contribuição naquela sociedade. Eu acho muito importante uma coisa que você colocou de obrigação acessória, que não é mudança do viés delas, e sim a forma como a gente cobra que aquela obrigação acessória seja utilizada. A gente tanto discute com o fisco a quantidade de informações que a gente tem que prover, a profundidade de informações que a gente tem que prover, mas a gente pouco discute como a gente cobra aqueles municípios, como a gente cobra aquela prefeitura, como a gente cobra aquele estado, como a gente cobra propriamente o Brasil dentro do nosso nível de arrecadação. Estamos falando de um país com carga tributária altíssima e complexa, né? Hoje, depois da reforma tributária na Índia, nós hoje somos o país mais complexo em governança tributária, porque nós temos muitas obrigações acessórias. O que falta para a gente é cobrar também o sujeito ativo da obrigação fiscal. A gente tem que cobrar o sujeito ativo daquela atividade. Quando você vai abrir um negócio no município pequeno, é muito habitual você ter conversas com a prefeitura para discutir qual vai ser o nível de desenvolvimento que você vai fazer, como é que vai ser a sua construção lá dentro, o que você pode trazer para a sua sociedade lá dentro. E isso está ligado com o ESG de uma maneira intrínseca que quase ninguém leva em consideração. O Thiago falou da forma tangencial, que as pessoas gostam de ver a gente, né? Mas não é assim que a gente é. A gente é dentro do ESG. A gente está dentro da parte de governança. Hoje o investidor se preocupa se você tem uma CND. Hoje o investidor se preocupa com a sua regularidade fiscal. Hoje o investidor também está preocupado com o termo planejamento tributário, que hoje tem sido propagado na mídia de uma maneira negativa, né? Até com proposta governamental para bani-lo, tratar isso como uma forma, como a evasão fiscal. E nós não somos. Nós somos pessoas que estão ali para tentar pagar exatamente no estrito limite da legalidade para poder cobrar do nosso sujeito ativo exatamente a devolução daquilo que a gente está dando. O aspecto social e a governança corporativa andam juntos. Quando a gente fala em ESG, as pessoas falam assim, para a parte de governança, uma política clara de remuneração da diretoria, da administração. Não, não é só isso. Não é só uma política clara. É óbvio que o investidor quer saber uma política clara de remuneração dos administradores e da diretoria, mas ele quer também saber se você está com suas obrigações acessórias em dia, se você está contribuindo corretamente, se você está entregando as obrigações acessórias que são... Bom, de novo, falei centenas, então vocês imaginam quantas eu entrego, né? Hoje a gente precisa de gente, a gente precisa de time, a gente precisa de aplicação. Precisa. Mas a gente precisa ter também muito claro o nosso papel na governança dentro das empresas. Nosso papel de governança não é só orientar onde ir, ou como abrir, ou como produzir. O nosso papel de governança é também dizer qual é o melhor lugar para a gente contribuir. Qual é a sociedade que mais precisa? Qual é a comunidade que mais precisa? Em vidas pregressas, antes de vir para a Smart, eu tive experiências grandíssimas em municípios pequenos, muito pequenos, de 3 mil habitantes, onde uma arrecadação de uma construção fazia diferença total se ia ter aula ou não naquela escola.
se eles iam conseguir abrir uma nova classe ou não para aquela turma. Então, hoje, o time fiscal, realmente, o time tributário, faz diferença no aspecto social e de governança, não só para nível de transparência, mas também para nível de contribuição. A gente tem que entender que o nosso papel hoje é muito maior do que o mero redutor cost avoidance e saving, né, que nós somos. Nós somos muito maior do que dinheiro. Nós somos muito maior do que... Ninguém entra para o mundo de tax pensando em só pagar menos tributo, gente. Se entrou assim, está entrando errado. Você tem que entrar para cobrar o sujeito ativo. Você tem que entrar para cobrar, para dizer que você vai só pagar aquilo que é no estrito dever, no estrito limite da legalidade, que é aquilo que a própria Constituição diz para a gente, que é aquilo que a gente aprendeu. Então, a governança corporativa dentro do mundo de tax não é só entregar a obrigação acessória, não é só ter CND, não é só ter cost avoidance ou saving. O nosso papel é muito maior. É ir lá. Você quer conversar um benefício fiscal? Quer um benefício fiscal? Entenda o reflexo dele. O Thiago está certíssimo quando ele diz que você não pode entrar no município e levar toda essa arrecadação para outro. Ou entrar num estado, acabar com uma mina e entrar para outro, ir para totalmente outro estado e levar toda essa contribuição. A gente pode discutir hoje a própria decisão de não incidência de ICMS na transferência entre filiais, que impacta também todas as... Gente, a gente tem que lembrar que o ICMS ele é repartido também, né? Também vai para os municípios. Então, a gente hoje está falando de um impacto tremendo, que não só decisões judiciais, mas as nossas decisões diárias fazem diferença. E o ESG veio, na verdade, só como uma terminologia mais ampla para dizer aquilo que a gente já vem fazendo há anos, né? Praticando há anos, que é a cobrança da governança corporativa, a cobrança da governança tributária, a regularidade fiscal e o planejamento claro, o planejamento legal, o planejamento bem feito, que se importa com essa sociedade, que se importa com o nível de arrecadação e que se importa também em cobrar o sujeito ativo. Obrigada, Tatiana. Bom, eu vou aproveitar justamente o teu comentário, Tatiana, em relação a essa questão do rótulo, né? E eu vou fazer uma pergunta aqui para a Virgínia, que é a seguinte. Virgínia, aqui a Tatiana deixou muito claro as regionalidades, né? O quanto é importante você efetivamente estar lidando com a arrecadação de um município ou uma mineradora como o nosso colega falou aqui. Bom, chega uma mineradora, destrói, o que ela constrói, o que ela deixa de legado. E aí eu te pergunto, quando a gente tem, por exemplo, lá fora, organizações como a ActionAid, que falam assim, olha, a cada dólar que você está fazendo de tax save, uma criança morre de fome na Etiópia, né? É terrível isso, né, gente? Que a gente até nem consegue colocar a cabeça no travesseiro pensando. Mas como é que isso se materializa em termos de experiência, do que a gente traz de outros países para o Brasil? E aí eu queria aproveitar, além disso, para te perguntar o seguinte, eu ouço falar de ESG, não com esse rótulo novo, tá, pessoal? Eu ouço falar há muito tempo de governança tributária. E agora, vamos dizer que ela está com uma nova roupagem, né, mais bonita. Então, quando eu fui fazer, por exemplo, Secondment em Luxemburgo, há 10 anos atrás, já existia essa preocupação. Como é que o Brasil está caminhando nessa toada de introdução de princípios, de cobrança do contribuinte, e na própria relação que nós sabemos muito bem, que é uma relação litigiosa, na sua grande maioria das vezes, com o fisco? Sim, obrigada pela pergunta, Juliana. Essa é uma questão, eu acho, um tanto quanto complicada, porque ela envolve cultura, né? E tem muito da cultura brasileira por detrás. Quando a Tatiana estava comentando de que a gente tem que cobrar o Estado e tal, eu venho de escritório de advocacia, né? Então, como é que eu vejo essa cobrança acontecer na prática? O litígio, né? A gente está sempre no contencioso, a gente tem uma demanda altíssima de contencioso no Brasil, faz parte da nossa cultura. E isso vem muito, assim, em função do fato de que a gente tem no fisco a figura do leão, né? E é aquela questão muito predatória, realmente. Então, a gente vê em outros países, a União Europeia, por exemplo, já tem o MDR, que é o Mandatory Disclosure Report, em que as empresas elas são obrigadas a informar os planejamentos tributários dela, todas as ações tributárias, em que medida elas são compliant ou não com a legislação dos seus países. Mas a gente vê, por outro lado, uma visão diferenciada do que seja isso, né? A gente tem
lá fora, muitas vezes, uma prática dos estados orientativa com os contribuintes. Então, a intenção real desses reports é para que haja uma orientação, para que haja uma identificação de gargalos tributários, de questões que não estejam aderentes, e com isso, então, haja um aconselhamento, né, é um advisory mesmo que existe, para que aquele contribuinte altere a prazos fixados para que haja a alteração de postura. Ao passo que aqui, acho que muitos se recordam que a gente teve uma MP, anos atrás, que justamente visava que a gente tivesse, os contribuintes fossem obrigados a apresentar também os seus planejamentos tributários. Acabou não indo para frente, mas causou um temor muito grande na época, porque existe a prevaricação. Então, se o contribuinte, ele hoje aqui no Brasil, informa uma questão que ele vivencia, um planejamento tributário, sendo que a gente sequer tem a definição do que é planejamento tributário, então a gente tem essa dificuldade, a gente não espera por parte do fisco uma compreensão e de que ele vá nos orientar. A gente tem aqui no Estado de São Paulo o programa Nos Conformes, que, diga-se a verdade, até hoje não foi implementado. Então, eu tenho, né, como advogada, uma série de clientes meus contribuintes com notas altíssimas nos conformes, porque tem um ranking, e eles são fiscalizados antes de haver um aviso amigável para que eles façam, eventualmente, uma denúncia espontânea. Então, na prática, a gente vê que os nos conformes ele não está realmente acontecendo. Em paralelo a isso, a gente tem agora o que eu quero acreditar que vai ser uma ruptura, né, um novo paradigma, que é o programa Confia, da Receita Federal, em que a Receita Federal convidou alguns contribuintes para participarem de um programa. Atualmente está na fase de rabisco, então eles estão pensando quais serão as políticas, quais serão as medidas e tudo mais. Então, a gente espera que com esse programa Confia, a gente chega realmente num momento, tal qual acontece em outras jurisdições, de que o contribuinte possa efetivamente contar com a Receita Federal, com a Secretaria de Estado, a Secretaria de Finanças, para que justamente haja uma cooperação e um diálogo, que é uma coisa que a gente vê muito pouco. A nossa forma de cobrança do fisco, ela é litigiosa, porque como não tem essa questão enraizada na gente, né, é um óbice cultural que nós temos realmente, toda conversa com a fiscalização, ela não consegue surtir os resultados necessários. Os meus clientes vêm e perguntam para mim, Virginia, eu estou com uma situação, quero fazer uma denúncia espontânea. Que, gente, vamos lá, é denúncia espontânea. Você e eu fisco falam, olha, errei. É um monte de senão que a gente fica avaliando antes, porque é uma atitude arriscada no fim do dia, né? E a gente convive com penalidades altíssimas. Não dando certo a denúncia espontânea, os efeitos podem ser catastróficos. Então, eu quero muito acreditar que, no futuro muito próximo, porque essa questão do SG está muito em voga, nós vamos ter novidades muito positivas aqui no Brasil, e gosto de acreditar, quero acreditar, que a gente vai ter, de fato, uma cooperação entre os particulares e o poder público, para que a gente consiga, no fim, atingir o que o SG tanto quer, que é a tributação justa e uma efetiva transparência. Obrigada. Obrigada, Virgínia. Interessante, gente, para quem não ouviu ainda falar do projeto Confia, né, já vai lá na página da Receita, já tem instruções iniciais, ele está sendo elaborado realmente a muitas mãos, então tem, além dessas empresas, eles também estão contando aí com a participação de pessoas com experiência internacional, justamente para ver o que a gente consegue alocar como experiência lá de fora aqui, porque, vejam, muito difícil também, né? Não é qualquer modificação que eles possam efetivamente aplicar aqui. E aí também eu vou, se você me permitir fazer um comentário, claro que a gente olha sempre o lado do contribuinte, mas a gente também precisa olhar o lado do fisco. Veja, quando a gente tem um auto de infração, enfim, alguma medida que aconteça, seja através de um MPF ou simplesmente o auto de infração, a gente tem que ver que o fiscal também, ele, de uma certa forma, está de mãos atadas.
Ele pode, inclusive, responder a um processo de improbidade administrativa se ele não tomar essas decisões. Então, de fato, como a Virginia colocou, é uma questão de change management, de mudar a cabeça dessas pessoas. Quando é que a gente vai poder sentar numa mesma mesa com a Receita Federal para discutir planejamento tributário? Que é lícito, né? E isso é importante que se diga. E aí, Bruno, eu vou aproveitar, né, essa oportunidade para te perguntar, você, como sócio, enfim, de uma das maiores empresas de auditoria no mundo, como é que você verifica, por exemplo, a aplicação disso no seu dia a dia, num M&A, num processo de IPO? Obrigado. Acho que meus colegas fizeram muito bem. Primeiro, bom dia, bom dia para todos aqui, para ver como conversar sobre esse tema tão em pauta, né? E os colegas fizeram vários aspectos relevantes do ESG, que nada mais é do que uma nova embalagem que as empresas do mercado financeiro e a sociedade têm dado para temas antigos, né? Mas que se tornaram agora ainda bem opção para investimento, né? Muitas empresas têm colocado, em muitos países a gente já via quando empresas do exterior, fundos, buscavam fazer investimento no Brasil, a preocupação com ESG, com propósito, com impactos adjacentes à área de tax, no negócio em si, nas comunidades e no ecossistema de maneira geral, já eram levados em conta. Agora no Brasil a gente começa a ver esse movimento muito, eu acredito que o setor privado acabou assumindo um protagonismo por conta de uma deficiência do Estado, né? Acabou, né, de fato, entrando em searas que deveria entrar, mas até com um pouco mais de força do que precisaria se o Estado, né, se os entes governamentais estivessem, né, agindo da forma correta, mas acredito que essa roupagem nova que foi dada e esse conceito, ele vem para ficar. Para tentar somar um pouco o que os colegas falaram, trazer isso um pouco para o mundo de tax, eu colocaria dois elementos que eu acredito que são importantes. Um, e fazendo esse link justamente com esses projetos que participei, de M&A, de investidores no Brasil, que eu acho que é relevante. Eu acredito que hoje existe uma questão moral ligada à parte tributária que é relevante, existe um conceito já conhecido de tax morality, né, que é realmente relevante quando se vai tomar uma decisão de investimento, e agora, na área de tax, como o Thiago bem falou, né, tem toda essa discussão de o lucro pelo lucro, uma redução de carga tributária apenas, na profissão de tax, provavelmente muito bem previsto como parceiro de negócio, somente na linha ali de custo, né. Eu acredito que agora o tax, e não só o tax, mas outras áreas do negócio, mas principalmente o tax, ele passa a ter passa a entregar também um componente moral, né? Quer dizer, além do saving, além dessa contribuição de gerar mais resultado para mais investimento no negócio, gerar empregos e tudo mais, realmente o saving ele tem sua relevância também para a empresa e, consequentemente, na sociedade, mas como estamos fazendo isso? De uma forma moral, que agride o meio ambiente, que vai gerar resultado no curto prazo, no longo prazo também, né? Como que isso fica para o profissional de tax que passa, às vezes, por diversas empresas, hoje ele toma uma posição de isso aqui, mas e amanhã, né, a empresa vai ficar cancelada, como que fica esse accountability, né, do que eu faço, e documentar como eu faço, e mostrar realmente que não está se levando em conta somente o impacto de custo, de saving, mas também os demais impactos adjacentes que assim podem existir para tomar a decisão. E em M&A eu vejo muito, né, foi muito relevante isso, porque no passado a gente via muitas empresas se associando a outras, comprando, e o elemento tax, os riscos, as posições agressivas tomadas pelo potencial target que a empresa estava sendo adquirida, eles eram geridos de forma muito simples, né? Ou você fazia colocava isso numa escrow account, né? Colocava isso numa conta para proteger de um eventual problema futuro, ou fazer um rollback, segurava esse dinheiro. Às vezes você carregava aquela posição fiscal da empresa que estava se associando, aquela target company. E hoje eu vejo que quando as empresas entram no M&A e avaliam as posições de tax, elas têm que pensar também no aspecto reputacional. Quer dizer, se eu carregar essa posição para frente, que tipo de exposição reputacional posso ter em uma eventual exposição, né? E como que isso se relaciona com
e como que isso se relaciona com a tomada de decisão também de investimento. Quer dizer, antes você tinha alguns drivers ali para tomar a decisão de compra ou não daquela empresa, você calculava ali as sinergias, valor, e como o Kenji bem expôs aqui na palestra anterior, né? Quer dizer, parte do valor ele está atrelado a aspectos muitas vezes subjetivos, né? Múltiplos que levam em conta outros componentes de valor que não indicadores meramente financeiros, como EBITDA, resultado, enfim, valuation de maneira geral. Então, esses impactos subjetivos, quando você tem uma área de tax que, de fato, preza, estima e trata culturalmente o impacto em aspectos de governança e do social e do governance, né? Acho que tem mais, não que o environmental não tenha, mas eu acho que o S e o G eles estão mais presentes no nosso mundo, né? Quer dizer, como que a empresa, como que o tax consegue, trazendo valor, trazendo savings e alimentando as demais áreas do negócio, fazer isso de forma a gerar menos impacto e gerar menos impacto negativo, vamos dizer assim, para um eventual valuation e trazer valor para um valuation por conta dessas práticas de governança alinhadas com as melhores práticas de mercado. Eu acho que passa por aí um pouco como eu vejo essa nova tendência de ESG, como ela se relaciona com o nosso mundo de tax, aí, principalmente fazendo esse vínculo com a M&A. Obrigada, Bruna. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Temos alguns minutinhos aí para encerrar. E deixa eu ver aqui. Senão eu continuo aqui com o debate. Estou né? recebendo 5 minutos aqui as são perguntas. sempre relevantes. Acho que tem uma. A gente vai dar um hashtag fica do... Ah, tem uma aqui? Não. Não? Acho que não. Tiago, então eu vou passar para você, eu quero que você fale o seguinte para mim, hashtag, dica do dia, o que o profissional de tax, assim, inicialmente precisa se preocupar com o tema e tentar, obviamente, buscar mais informação no seu dia a dia. O que você deixaria assim, de hashtag dica do dia? Acho que o primeiro ponto, como a gente conseguiu passar aqui pelo debate, vocês podem ver que ele é bastante abrangente, né? Então, a primeira dica do dia tax não é um elemento isolado, tá? Então, é importantíssimo que o profissional de tax tenha uma visão de negócios muito acurada. Ele tem que entender realmente de negócio e ele tem que saber que ele tem um conhecimento especializado em tax. E ele precisa entender como que tax se relaciona com todas as dimensões da companhia e como a companhia se relaciona com todos os stakeholders, né? Que são todos os acionistas, sociedade, os empregados, a comunidade. Eu acho que o ESG, quando a gente para refletir, ele está trazendo as companhias de uma forma muito mais forte para o nosso dia a dia. Não é mais a companhia simplesmente com os acionistas, né? Então, num primeiro momento, o tax entrava lá, cara, vou reduzir, isso vai gerar muito mais lucro, eu vou distribuir para os meus acionistas e lindo, né? Não é só isso. Então, o profissional de tax realmente tem que estar muito antenado com questões reputacionais e como todo esse emaranhado ele está entrelaçado. Obrigada, viu, Tiago? Queria só fazer um comentário adicional. Então, quando vocês agora forem buscar, né, uma oportunidade no mercado, a gente tem que pensar também se os nossos princípios estão alinhados com o perfil daquela empresa, né? E esse aí fica um plus, né, para vocês levarem em consideração quando forem decidir por uma proposta. Gente, eu agradeço a todos, muito obrigada. Obrigada aos nobres colegas aqui que abrilhantaram o debate. Obrigada, Confeb. Obrigada a vocês e a Live University. Obrigado, bom dia a todos. Excelente. Temos tempo para mais uma pergunta? Claro. Podemos? Seguinte, o José Eduardo Leal Rebouças, ele perguntou o seguinte: a cultura da receita está piorando em relação ao contribuinte. Vejam, por exemplo, a emissão por sistema dos autos de infrações por compensações não homologadas, antes que se termine a discussão do crédito, recursos, a delegacia de julgamento e CARF. Eu vejo da seguinte forma, eu acho que de uma forma paralela. Enquanto a gente ainda tem realmente, José, esse posicionamento da Receita, digamos, está trabalhando ainda na entrelinhas e colocando aí muitas vezes a PGFN à frente,
eu também vejo uma linha diametralmente oposta. Não sei se vocês acompanharam semana passada, saiu o novo projeto de lei de redução de número de obrigações acessórias. Então, eu acho que esse pode ser um primeiro passo, sim, para a gente estar discutindo o tema. É que aqui a gente precisa fazer uma segregação, que é a segregação, de fato, de quem está no dia a dia, de quem está no litígio, de PGFN e, principalmente, né, do legislador. Porque, se de fato a gente vê a materialização dessas iniciativas no legislador, é uma perspectiva que provavelmente a Receita Federal vai assentir top-down, né? Essa é a minha visão. Não sei se os colegas querem comentar, Tatiana. Não, eu ia falar que eu concordo, na verdade, Juliana. Eu acho que é bem por aí. A gente sempre tem que pensar em poder público como todo o poder público. Então, é o poder executivo, é o poder legislativo, o próprio Ministério Público. Então, todo mundo ali tem a sua função dentro do sistema. E, às vezes, realmente vão ter algumas situações que vão ter que vir, que a gente não pode esperar que o governo, União, vá fazer algo. Um outro exemplo, né, nessa linha que você colocou, é a discussão do IPI, VTM e o conceito de praça. A gente tem aí, desde meados de 2012, se eu não estou enganado, uma crescente na Receita Federal de autuações nesse sentido, que era um tema adormecido, e empresas, desde sempre, com uma política tributária em relação a esse tema, guiada por posições da própria Receita, e aí, de repente, elas foram surpreendidas com uma nova posição. E aí isso vem caminhando de uma forma ruim perante o CARF, tudo isso antes do voto de qualidade ser extinto. E a gente teve recentemente o poder legislativo definindo o conceito de praça para tentar diminuir o contencioso. Infelizmente, a gente teve o veto, mas o tema voltou para o Congresso Nacional para analisar o veto, e a gente pode aí ser surpreendido com uma reversão de veto que a gente já viu no passado recente. Então, a gente tem que sempre pensar no poder público como todo poder público. Qualquer pessoa ali é poder público e pode vir, sim, a dar um primeiro passo, né, caminhando para essa transparência, para essa maior segurança jurídica e cooperação que a gente tanto almeja. Juliana, acho que isso é um ponto importante também. É fácil a gente jogar toda a responsabilidade para o outro lado, né? Mas acho que é uma relação, a gente está falando uma relação fisco-contribuinte, e nós também temos que pensar em qual é o nosso papel dentro dessa relação. Porque muitas vezes eu vejo os contribuintes também tentando vai que cola, né? Então a gente também não contribui para uma relação de confiança. Então a gente estabelece uma desconfiança do outro lado e colhemos desconfiança. Então precisa existir. E aí acho que volta só uma questão do dia lá da governança, que é nós também, se nós não acreditarmos na tese, se não for algo que realmente faz sentido, está estruturado, não vamos promover vai que cola, né? Acho que com isso as coisas começam a entrar numa relação com uma outra dinâmica, com mais confiança e uma reciprocidade. Só para complementar o que o Thiago coloca, quando a gente fala de tax morality, é exatamente esse tópico que a gente está começando a discutir. Porque ainda no Brasil, vê-se o profissional tributário fiscal como uma pessoa que não vai que cola. São adversários. Né? Como se fossem adversários. E o fato é, quando eu digo cobrar do sujeito ativo, eu digo também cobrar do nosso lado que nós sejamos corretos. O que a Virginia falou também sobre o poder legislativo, a gente também tem que lembrar o que aconteceu com o projeto-lei de mudança do imposto de renda, que imediatamente já teve um desvio de finalidade na sua própria justificativa, né? Então também a gente tem que entender que o poder público tem, sim, aquele pezinho atrás ainda com a gente, mas que também na relação com a gente ele também é predatório, como a própria Virginia falou. Então, a gente também tem que entender os dois papéis no meio disso. Por isso, hoje, fala-se tanto em tax morality, fala-se tanto em ESG para o mundo tributário. Por quê? Porque a gente tem que começar a mostrar que a gente está aqui para fazer planejamento tributário legal, não ilegal.